Olá, tudo bem? Meu nome é Márcio Bassi, eu sou psicólogo clínico. Estou aqui mais uma vez para dar continuidade a um ciclo de vídeos que é muito significativo, onde a gente está tratando sobre por que procrastinamos, mesmo sabendo o que fazer. É uma pergunta que é muito válida, é muito significativa, porque muitas pessoas adiam vários comportamentos, decisões, várias questões importantes porque estão sabotando, estão ali evitando lidar com aquelas questões difíceis do passado, estão realmente trazendo peso para si mesmos ao procrastinar. É importante trazer isso, todo o conjunto de questões que envolvem esse ato. E nesse vídeo a gente vai tratar sobre o seguinte tema que envolve a procrastinação, que é o ciclo da culpa que te mantém preso, que te mantém refém dessa procrastinação. Entenda, quando a gente pensa sobre culpa, através de um olhar psicológico, é um sentimento moral ligado a uma quebra de valores internos através de comportamentos ou decisões. Toda quebra vai exigir aí algum tipo de remediação, algum tipo de compensação. E quando essa compensação não é feita, não é realizada, esse ciclo continua existindo. Na procrastinação, a pessoa muitas vezes ela vai se sentir culpada pelo ato de não seguir adiante com os planos, decisões, ações, e essa culpa muitas vezes que vai fazer com que esses atos não aconteçam estão ligados à vergonha. Aliás, vai produzir aquilo que a gente chama de vergonha. Entenda, a culpa é algo derivado de uma quebra de valor, de virtude, daquilo que para você faz sentido na sua vida, através de algum pensamento, comportamento, escolha, decisão. Quando a gente pensa na vergonha, que ela faz aí um acréscimo a essa culpa, fazendo com que haja movimento de procrastinação, é porque a vergonha ela não vai focar na sua falha, na sua culpa relativa aí ao comportamento, à decisão. Ela vai focar na sua existência. Não vai ter aquele pensamento mais eu errei na minha escolha, eu errei na minha decisão, meu comportamento é reprovável. Não vai ter isso. A conexão vai ser o seguinte: eu sou um erro, a minha existência é algo totalmente equivocado. Então a vergonha vai trazer muito disso, essa questão existencial. E por existir esse fator, essa procrastinação vai produzir essa culpa e essa vergonha. Isso vai fazer com que haja um peso maior no ato de procrastinar, te levando aí a uma ação realmente de um ciclo, onde você adia porque você se sente culpado e ao mesmo tempo, ao adiar por sentir-se culpado, você vai sentir vergonha. É algo muito tóxico, nocivo. Outro ponto que vale a pena pensarmos sobre essa questão de culpa e procrastinação é a questão da ruminação. Muitas vezes, quando adiamos alguma coisa, quando procrastinamos alguma coisa, vai surgir a culpa. E lembre-se, a culpa ela está muito ligada nesse vídeo à questão da procrastinação. E ela vai surgir, vai aparecer. Por que eu não fiz? Por que eu não realizei? Esse pensamento ruminativo, onde você vivencia sempre a mesma situação. Por que vivencia? Porque a nossa mente não consegue diferenciar aquilo que é real, concreto, e aquilo que é abstrato. Se você fica preso no mesmo pensamento, numa mesma reflexão, numa mesma memória, de forma contínua, intensa, aquelas mesmas sensações no primeiro momento, onde você construiu a memória, elas vão se repetir. Então, a ruminação ela não vai trazer uma solução para a culpa. A ruminação ela vai intensificar e prolongar a culpa, que é algo que você vai estar vivenciando constantemente. Percebe prejuízo apenas em dois itens que a ruminação e a vergonha trazem quando associadas aí à culpa, à procrastinação. O terceiro ponto que a gente pode trazer e refletir um pouco aqui é a questão da régua interna, nosso padrão interno, o modo como nós avaliamos aquilo que fazemos, aquilo que realizamos, construímos, pensamos, falamos. Quando o nosso padrão é muito alto, há uma exigência muito alta. Poderíamos até pensar, um pensamento, uma reflexão mais freudiana, quando o superego, que é responsável pela questão moral, é muito intenso, muito exigente, é impossível satisfazer, é impossível alcançar essa régua, é impossível chegar nesse padrão muito elevado. E volta a dizer, quando isso não é alcançado,
alcançado, há uma sensação de culpa, há uma sensação de insuficiência, impotência, há um peso muito grande, porque internamente o seu padrão é muito elevado, impossível de ser alcançado. E quando não alcançado, você carrega um peso que não há uma necessidade de carregar. Percebe a culpa de novo ligada a essa questão da procrastinação? Quando você não consegue lidar com essas questões e precisam ser realizadas, quando você adia, essa questão da culpa, ela pode acionar ou ser acionada por esses padrões muito elevados. E um quarto e último ponto que vale a pena destacar aqui é a questão da culpa herdada. Quando carregamos responsabilidades, quando carregamos ali obrigações, peso que não são nossos. Por exemplo, aquela criança que aprendeu que ela precisa mediar as discussões dos pais, quando ela se sente na vida adulta responsável por outras pessoas, seja por mediar a vida delas financeiramente, seja mediar a vida das pessoas na forma de consultas, de regulação de conflitos com outras pessoas, e ela não consegue, ela vai se sentir culpada, porque ela aprendeu desde a infância que a responsabilidade é dela. Se ela não alcançar, ela é culpada. É uma culpa que foi transferida para aquela criança através de responsabilidades, através ali de decisões que ela não tomou, apenas despejaram sobre ela. E toda vez que um ato de procrastinação fizer com que ela não se sinta suficiente para ajudar, para mediar, para cooperar com alguém, para socorrer alguém, ela vai se sentir culpada. Toda vez que ela perceber uma situação onde ela não consegue de alguma forma fazer uma intervenção positiva, ela vai se sentir culpada. E essa culpa, volto a dizer, não é dela, foi algo construído, herdado por ambientes tóxicos, por pais que muitas vezes não são plenamente responsáveis, e ela vai assumindo essa culpa. E aí, quando ela procrastina de alguma coisa, essa procrastinação vai pesar muito sobre ela, porque ela não ajudou, não mediou, não interviu em alguma situação. Percebe como a culpa está muito presente nessa questão de adiamento ou procrastinação? E aqui fica a minha pergunta. Diante daquilo que você ouviu, que culpa você carrega? Que culpa é acionada? Vamos colocar dessa forma. Quando você procrastina, quando você adia algumas situações. Eu poderia ter pontuado, trazido outros elementos aqui, mas esses 4 já servem para um start, um ponto de partida para uma reflexão. O que te faz sentir culpado quando você adia alguma coisa, quando você procrastina? O que te afeta no seu comportamento, nos seus pensamentos? O que te machuca? Caso você precise de ajuda, entre em contato. E se esse vídeo fez ou trouxe alguma reflexão interessante para você, faça um comentário, dá um like, manda para outras pessoas, porque muitas vezes as pessoas estão vivenciando uma culpa por questões que elas poderiam estar resolvendo, caso não estivessem presas nesse ciclo. Espero ter sido positivo esse vídeo e te espero no próximo. Até! Se você ficou até aqui, quero te fazer um convite. Me siga nas redes sociais. No Instagram a gente está colocando muita coisa boa. Quero e estou planejando montar alguns grupos de apoio. Então participe ali, trabalhe essa questão de saúde mental através daquilo que você está postando. Se você também precisar de atendimento psicológico, entre em contato. Cuidar de si é também um ato de amor e de construção de uma vida equilibrada, saudável e positiva. Não caminhe sozinho, caminhe com outros que possam te ajudar. Então te convido aqui a caminhar junto comigo. Um grande abraço e tamo junto até a próxima. Tchau, tchau.